Às vezes, pela ausência da melhor condição financeira, acabamos sentindo que não conseguimos ajudar como queríamos na obra do Senhor. Existem fatores que nos levam a não entender o que podemos fazer para poder ajudar, mas para que possamos nos encontrar quanto ao nosso verdadeiro propósito diante de Deus em Cristo, vamos estar lendo uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículos de número 8 e 9, que diz, leia comigo: E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Aleluia! Nós podemos responder à pergunta que André fez, dizendo: 5 pães e 2 peixinhos são suficientes para Jesus fazer um tão grande milagre. Aleluia! Nós bem conhecemos essa passagem aonde Jesus havia pregado a palavra a uma multidão e não queria despedir eles com fome. Um dos discípulos de Jesus, chamado André, trouxe até Jesus um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não sabemos ao certo a idade deste rapaz, mas certamente pelo termo utilizado nesta e em outras versões, nós entendemos que muito provavelmente era alguém jovem que tinha consigo um pouco de alimento, que para Jesus era suficiente para efetuar milagres. E não despedir a multidão com fome, Jesus saciou a fome daquela multidão utilizando simplesmente 5 pães e 2 peixinhos, qual ele multiplicou. Daqui, nós conseguimos extrair a seguinte reflexão: ainda que eu julgue ser pouco o que eu tenho para oferecer, mesmo assim é suficiente para Deus me usar como instrumento em suas mãos. O jovem rapaz mal sabia, mas ele estava fazendo parte do propósito de Jesus. Sem saber, ele estava disponibilizando o necessário para que Jesus efetuasse um tão grande milagre e saciasse a fome daquelas pessoas. Se tivermos disponibilidade de entregar tudo o que temos, ainda que não seja muito, vivenciaremos grandes promessas do Senhor. Só basta rendermos tudo aos pés do Senhor, pois grande é a obra que Ele tem a efetuar através de nossas vidas. Ainda que seja pouco aquilo que nós possuímos, entregue. Ainda que seja difícil, entregue. Ainda que seja tudo que esteja ao seu alcance, entregue. Pois a partir do momento que você entregar, uma unção de multiplicação que desce das mãos do Altíssimo fará com que aquilo que é pouco se torne muito. Jesus prefere multiplicar 5 pães e 2 peixinhos do que comprar uma multidão de pães e peixes. Quando é Jesus quem faz, ele faz o pouco se tornar muito, porque quem olha de longe não terá margem de possibilidade de dizer que foi obra do acaso ou bondade humana. Só vai ter um argumento: milagre só pode ser Jesus. Jesus, quando escolhe alguém como instrumento em suas mãos, não está à procura do que este alguém pode ou não pode fazer. Isto é, quando se diz respeito ao âmbito físico e intelectual, Jesus não está à procura de boa oratória ou uma frequente eloquência num discurso muito bem projetado. Jesus está à procura de um coração tão quebrantado ao ponto de entender que ainda que o que eu tenha seja pouco, eu escolho entregar. Pois nas minhas mãos o pouco é pouco, mas nas mãos de Jesus o pouco é suficiente para que a fome de uma multidão de pessoas seja saciada. Se eu tão somente tiver disponibilidade para entregar, eu vou viver o melhor de Cristo em mim. Quem escolhe entregar, ainda que enfrente a dor de entregar aquilo que possui, vai regozijar na alegria de ver que aquilo que entregou ao Senhor foi usado como ferramenta para fazer milagres. O jovem entendeu aquilo que muitos de nós demoramos muito tempo para compreender. Se tão somente entregarmos a nossa vida por completo nas mãos do Altíssimo, Ele fará grandes obras para a sua glória e para o seu louvor. O triste nas mãos dele se torna alegre, o pouco se torna muito, desprezado se torna ferramenta de trabalho celestial, o humilhado se torna exaltado, o cansado fortificado, o esquecido lembrado. Se tão somente nós focarmos no único e poderoso propósito de Cristo em nós,
não vivendo para o nosso próprio bel prazer, mas vivendo para cumprir a vontade do Senhor, nós veremos o que Deus vai fazer. Gratificante é entender que ainda que eu não seja nada, Jesus anseia me usar para salvar. Ainda que eu não tenha glória alguma, Jesus anseia me usar para ser a diferença e falar da palavra que primeiro me libertou, primeiro me resgatou, purificou, renovou, me deu um novo fôlego, ânimo e uma nova perspectiva de vida. Ainda que o que eu tenha não seja muito, eu prefiro entregar nas mãos do Altíssimo, pois aquilo que para mim é pouco, aquilo que nas minhas mãos é pouco, nas mãos dele se torna muito e suficiente para curar, para salvar, restaurar, batizar, renovar. Nas mãos dele, aquilo que quando estava nas minhas mãos era pouco, nas mãos dele se torna muito, pois ele é o Senhor. Mas nós precisamos ter disponibilidade e entregar o que temos, o que está ao nosso alcance no altar do Senhor. Pois quando o Senhor pega aquilo que não é e faz ser, o homem só tem um argumento: é Jesus. Quando o Senhor Jesus pega aquilo que não tem possibilidade, aquilo que não tem margem de acerto, aquilo que não tem circunstância favorável ao seu favor, e exalta, o homem só tem um argumento, e este argumento vai servir para glorificar ao nome do Senhor. O Senhor usou 300 homens no livro de Juízes, capítulo de número 6, para derrotar o exército midianita. Por quanto? Se fosse 32 mil, se fosse 22 mil, muito provavelmente Israel se gloriaria. O Senhor prefere o pouco, pois no pouco o nome dele é glorificado. O Senhor prefere pegar aquilo que não é nada e fazer com que aquilo que não é nada se torne algo extraordinário em suas mãos, pois assim o homem testificará com os seus próprios olhos que a obra que está sendo efetuada foi o Senhor quem primeiro iniciou, foi o Senhor quem primeiro levantou. O homem testificará que a obra que o Senhor está fazendo em nossas vidas, só Ele mesmo pode fazer. O homem testificará que aquilo que não era nada nas mãos do Senhor se tornou algo extraordinário. Então aquilo que para você pode parecer pouco, você precisa simplesmente entregar nas mãos do Senhor. Pois ainda que você olhe para si mesmo e diga: olha, eu não tenho capacidade, eu não consigo, você precisa repreender as palavras de maldição que você mesmo já deliberou a seu respeito e determinar que sobre esta vida, que sobre estas mãos, que sobre esta casa o Senhor há de fazer coisas grandiosas. Ainda que o homem olhe para você e não dê nada, foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te escolheu, e 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor vai ser o suficiente para ele alcançar muitas vidas com a graça que há nele, com o poder que há em sua presença. Ou seja, ele vai colocar as mãos e vai fazer, ele vai depositar sobre nós a capacitação celestial e nós vamos viver os milagres do Senhor para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você é novo por aqui e não é inscrito neste canal, eu te convido a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações. Que Deus te abençoe grandiosa e poderosamente para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus.